Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Amém? Amém. E vamos, nesse momento, rogar uma prece ao nosso Pai que está no céu. Querido e bom Deus, agradecido lhe somos, ó Pai, por mais um momento estarmos em Tua santa presença. Que a Tua graça e a doce consolação do Teu santo e bom Espírito repouse em cada vida. Fica conosco hoje e sempre, nos perdoando, nos transformando, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos fazer uma breve reflexão sobre a comunicação. O título é O Poder da Comunicação. E o que é a comunicação? Então, a comunicação é o efeito de se comunicar, ou de transmitir, ou de receber ideias, conhecimento, mensagem e etc. E falando de comunicação, nós temos um Deus que é perito na arte de se comunicar. Às vezes nós, seres humanos, nós temos uma dificuldade tremenda de nos comunicarmos. Mas o nosso Deus, Ele é muito sábio e Ele nos criou com essa necessidade de comunicação. E no livro de Amós, capítulo 3, verso 7, nos diz que Deus não faz coisa alguma sem que antes Ele revele aos seus servos. Observe, Deus não faz coisa alguma sem que Ele se comunique aos seus servos. No Gênesis, capítulo 2, capítulo 3, a gente vê um Deus que é presente na necessidade humana. A gente vê um Deus que gosta de se comunicar. Gênesis 2, Gênesis 3, a gente vê bem explícito um Deus que ama a arte de se comunicar. No Gênesis 3, quero dizer, capítulo 9, conta uma história muito conhecida por todos nós, é a história de Noé. E no verso, vamos abrir a palavra? Gênesis, capítulo 9. Gênesis, capítulo 9, verso 13. Verso 13. Diz assim: desculpa, é 6, verso 13. Desculpa, 6, verso 13. Diz assim: Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Aí a gente vê um Deus que está se comunicando com Noé, dizendo o que ele vai fazer. Olha que interessante. Deus, na sua infinita sabedoria, como Deus criador, mantenedor do universo, ele se achega à sua criatura para lhe comunicar o que ele vai fazer. Em Gênesis, um pouco antes, capítulo 2, capítulo 3, a gente vê um Deus que também está se comunicando com Adão e falando do que ele irá fazer, revelando a ele os seus projetos. No livro de Amós, nós vimos que Deus não faz coisa alguma sem que antes ele comunique. No livro de Noé, no livro de Gênesis 6, da história da Arca de Noé, agora ele se revela como Deus que está se comunicando com o Criador, mostrando a ele o que vai acontecer. E nós sabemos a história de Noé e como tudo o desfecho. Mas Deus, Ele tem sempre uma preocupação de querer se comunicar conosco. Deus se comunicou que haveria uma destruição feita pelas águas a Noé. A Adão, Deus comunicou a Adão também o que iria acontecer. Daniel, capítulo 9, verso 2, diz uma outra parte muito interessante dessa comunicação de Deus para conosco. Daniel 9, capítulo 2 diz assim:
No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Daniel estava estudando o livro de Jeremias, capítulo 29, verso 10. E ao estudar o livro de Jeremias, ele compreendeu que o período de cativeiro chegaria ao fim. Então, Adão, ele se comunicou de uma forma direta. A Noé também ele se comunicou de uma forma direta. Daniel, ele se comunicou porque Daniel estava também estudando a palavra de Deus. E aí fica um grande desafio para nós hoje. Estudarmos a palavra de Deus, porque ao estudarmos a palavra de Deus, Deus também quer se comunicar conosco. A Daniel foi revelado que o período do cativeiro estaria chegando ao fim. E hoje também Deus está nos dizendo que o período de cativeiro também está chegando ao fim. A Daniel, Deus se revelou através do escrito de Jeremias que o período seria um período longo de 70 anos e que estaria chegando ao seu final. Hoje também Deus está se comunicando conosco de que o período de cativeiro que nos encontramos aqui também está chegando ao seu final. Você tem alguma dúvida de que de fato esse período está chegando ao final? Eu não tenho nenhuma dúvida. Não precisa nem a gente ficar focado nos noticiários. Estudando a palavra como Daniel estudou, nós percebemos que o período está chegando ao seu final. Então, em Adão, Deus se comunicou com Adão, Deus se comunicou com Adão, com Noé, Deus se comunicou com Daniel. E será que Deus se comunica com você hoje? Será que Deus está preocupado em lhe passar informações, em se comunicar contigo para revelar a você o tempo? Em que tempo nós estamos? Vamos para o livro de Lucas. No livro de Lucas, agora Jesus faz uma revelação bombástica. Jesus faz uma revelação muito interessante a seus discípulos. Lucas 21, verso 20. Quando virem Jerusalém rodeada de exército, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Aqui ele está dando um sinal de que quando Jesus está se comunicando com seus discípulos, de que quando eles vissem que Jerusalém estivesse rodeada pelos seus exércitos, que eles saberiam que a sua devastação estava próxima. Mas no verso 21 diz assim: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que estiverem na cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem na cidade. Jesus agora estava se comunicando com seus discípulos, que quando Jerusalém estivesse rodeada pelos soldados romanos, que esse era o momento deles fugirem. Isso de fato aconteceu. No ano 70 depois de Cristo, a cidade foi invadida. E ao ser invadida, os cristãos, aqueles que estavam conectados na palavra de Deus, antenados na comunicação do Senhor, perceberam que aquele era o momento. Sérgios tinha rodeado, tomado a cidade, e não se sabe por quais circunstâncias os judeus, foi perseguir o exército romano. E agora ficaram só os cristãos na cidade de Jerusalém. E eles entenderam que aquele momento era um momento de fugir. Mas ele diz aqui: então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Fugir de quê? Fugir para quê? Por que eu devo fugir? Eu quero fazer assim uma ressalva aqui, colocar em primeiro lugar que a gente tem que fugir de nós mesmos. Porque Deus tem um interesse tremendo de que a gente seja salvo.
Deus tem um interesse tremendo de que a gente compreenda o final do tempo. Deus quer que a gente esteja conectado na sua comunicação. Mas ele diz aqui, quem estiver na cidade, fuja. E aí eu te faço uma pergunta. Será que esse agora não já seria o momento de fugirmos? Será que esse não já é o momento da gente começar a pensar em fugir de muitas coisas? Fugir daquilo que está nos aprisionando, fugir daquilo que está nos afastando de Deus, fugir daquilo que tem tirado a nossa conexão com Deus. Deus está se comunicando conosco. O próprio Jesus comunicou o que iria acontecer no ano 70. Aí o que é que acontece? Sérgio, soldado romano, não sabe a razão, saiu do cerco. Algum tempo depois, Tito reassumiu o comando e Jerusalém foi destruída. E todos os que não estavam atentos à palavra, à comunicação do Senhor, foram destruídos. Mais de 1 milhão de judeus sofreram por essa falta de entendimento da palavra do Senhor. A Adão foi comunicado o que iria acontecer. A Noé foi comunicado que haveria uma destruição feita pelas águas. A Daniel foi comunicado que chegaria o fim do cativeiro após 70 anos. Jesus comunicou que Jerusalém seria destruída. E de fato isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Mais de 1 milhão de pessoas pereceram. Os cristãos que ouviram a comunicação de Deus conseguiram se salvar. Você está ouvindo a comunicação de Deus? Nós temos ouvido e percebido que a pandemia está sendo divisores de água. A pandemia, diz os especialistas, o mundo jamais será o mesmo. Existe agora um divisores de água antes e depois da pandemia. E eles falam que nada vai ser a mesma coisa. E nós, como cristãos, teremos a mesma mente, uma mente crítica, nós teremos uma mente mesquinha. Que mente nós teremos depois da pandemia? Qual é a comunicação que nós vamos fazer ao lado de Jesus? Eu quero que você ouça esse louvor. Enquanto você ouvir esse louvor, que você compreenda o recado que Deus tem para você. Enquanto você estiver ouvindo esse louvor que a irmã Sônia vai cantar, que você permita a ação do seu Santo e Bom Espírito em sua vida. Sonho com o dia em que a dor não existirá. Sonho com o dia em que as flores não irão murchar. Preciso encontrar um lugar onde a paz reinará. Lá será o meu lar. Eu vou viver num lugar
para um mundo sem luz. Vou rever amigos que se foram sem dizer adeus. Terei então a chance de abraçar o meu Salvador. Eu preciso esquecer este mundo, quero me preparar. Aqui não é o meu lugar. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para o mundo. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para um mundo sem luz. Jesus quer se comunicar com você. Jesus quer te levar para um lugar onde reina paz e tranquilidade. E Ele disse lá para os seus discípulos, Ele deu uma pista quando seria o momento que a cidade seria destruída. Eu entendo que esse momento já está perto a ser destruído. Eu entendo que Daniel interpretou que o período de cativeiro estava chegando ao final. E que Deus também está a nos dizer que o período de cativeiro está chegando ao final. Não precisa nem ligarmos os noticiários para entendermos que o momento já está na reta final, que já estamos sentindo a presença e ouvindo os passos de Jesus, e que Ele está muito próximo de cada um de nós. Agora a pergunta é, nós queremos ir com Ele? Porque a cada momento da história Ele deu sinal de sua evidência. A cada momento da história Ele deu sinal de que Ele iria voltar, de que o que Ele falou de fato aconteceu. Aos discípulos Ele disse, vai chegar um momento em que toda essa cidade vai ser destruída. E a cidade foi destruída. E Ele agora está dizendo a mim e a você, vai chegar um momento que eu virei com poder e grande glória, e eu virei para te buscar. Cada momento que você liga os noticiários, você vê algum fato e que te estremece, que te chama atenção, e você percebe, de fato, Jesus está voltando. É uma notícia após outra, é pandemia, é avião que parte ao meio, é maremoto, é terremoto, morrendo pessoas de uma forma, tragédias em cima de tragédias, e isso não te diz nada. Será que Jesus vai ter que gritar porque você está surdo e você não está querendo ouvir que os sinais do tempo já estão se chegando e que Jesus já está se aproximando? E como diz aquele louvor muito bem interpretado, com a letra magnífica, já ouço os passos de Jesus. Eu já consigo ouvir os passos de Jesus, porque Ele está me dizendo, eu vou te buscar. E assim como eu libertei o povo de Daniel do cativeiro, eu também venho libertar. Assim também como Ele libertou os cristãos que estavam conectados, ouvindo a comunicação de Jesus. Jesus deu um sinal para eles, olha, quando acontecer isso, fujam, é o momento de fugir. Agora eu digo para vocês, sem medo de errar, é o momento de você fugir de você mesma. Por que fugir de mim mesma? Porque de repente eu mesma
eu posso ser o maior. Eu posso estar me impedindo de entrar na Canaã celestial. As minhas atitudes, a minha forma de agir, de falar, de pensar, possa ser que isso esteja me distanciando do trono do Pai. E agora nesse momento ele diz, olha, esse é o momento, essa é a hora de entrega, de rasgar o coração a Jesus, de nos colocarmos inteiramente nas mãos do Senhor, porque Ele tem se comunicado conosco o tempo todo. Ele usa louvor para se comunicar com você, Ele se comunica com você através da oração, e de repente até de um noticiário, porque você clicando lá em alguma manchete, você vê aquela manchete e você diz assim, realmente Jesus está voltando. Se até aqui você não entendeu que Jesus está voltando, eu oro a Deus que agora, depois dessa pandemia, você compreenda que Jesus está voltando. Eu entendo que esse é um sinal mais evidente de que Jesus está voltando, que Ele virá, e Ele não vem só por vir, Ele vem para cumprir a promessa, para retribuir, para dar o galardão a todos os seus. Eu venho. Ele diz, eu virei outra vez, e quando eu vir, eu irei levá-los comigo. Mas quem Jesus vai levar? Que Jesus vai levar consigo para o novo céu e a nova terra? Jesus vai levar consigo para o novo céu e a nova terra homens e mulheres que estiveram conectados com Deus, homens e mulheres que ouviram a voz de Deus. Lá para Noé, no meio de tantas pessoas, apenas 8 pessoas foram salvas, entraram na arca. Eu não sei quantas pessoas serão salvas, não tenho ideia, e na realidade isso não é importante para mim. O que eu entendo é que Deus quer salvar o maior número possível de pessoas. Noé passou 120 anos pregando, comunicando, recebendo a mensagem de Deus e retransmitindo para o povo, mas o povo rude, duro de coração, de entendimento, não buscou entregar-se para Deus. Deus tem ao longo dos séculos falando com as pessoas, falando conosco, e nós mais uma vez estamos fazendo vistas grossas, não estamos lhe ouvindo a comunicação. Que eu e você possamos ouvi-lo, que eu e você possamos nos entregar a Deus, entendendo que este é o tempo, esta é a hora. Os noticiários estão sendo prova de que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Isso é fato. Não há como esconder. Jesus está voltando. E Ele vai voltar, meu irmão, para te buscar. Ele vai voltar para buscar pessoas como eu. Pessoas como eu, falhas. Pessoas como eu, que está buscando ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Ele está buscando pessoas que ainda não atingiu como eu o nível da perfeição, mas que está lutando. Ele vai buscar pessoas como você, que assim como eu também está lutando para alcançarmos o nível da perfeição em Cristo Jesus. Que eu e você possamos brevemente encontrarmos com o nosso Senhor. E quando encontrarmos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós possamos dar um abraço bem gostoso, olhar nos olhos dele e dizer: valeu a pena. Naquele grande dia, nós vamos compreender que de fato valeu a pena buscar a presença do Senhor, buscar estar conectado com Deus. Nós estamos conectados com tantas coisas nas redes sociais, estamos conectados com tantos detalhes que vai nos consumindo, nos roubando tempo, e nós não estamos conectados com a presença de Deus. Nós estamos conectados nas redes sociais, estamos conectados com a moda que foi lançada, nós estamos conectados nisso, naquilo outro, mas nós não estamos buscando estar conectado com Deus. E pelo fato de não estar conectado com Deus, nós estamos assim, bloqueando a comunicação que Deus quer conosco, quer fazer conosco. Permita, em nome do Senhor Jesus, que Ele faça uma comunicação clara,
e audível para você. E que você compreenda o que Deus quer te falar. Eu entendo que a maior comunicação que Ele quer fazer nesses últimos dias é dizer: eu estou voltando, prepara-te, porque eu virei para te buscar. Querido e bom Deus, nós sabemos que já estamos na reta final dos tempos. Decretos estão surgindo com muita força. E nós sabemos, decretos que estão buscando perseguir cristãos. Na Bolívia já foi sancionado um decreto que é daqui a 1 ano e meio. E cada vez que passa, Senhor, a gente percebe que a perseguição está acontecendo, as pandemias estão acontecendo, as destruições estão acontecendo, mas que o nosso eu seja destruído para que o nosso bom Deus repouse em nossas vidas. Que o nosso eu seja destruído para que possamos nos encontrar na presença do Senhor. Fica conosco, Pai. Perdoa, purifica-nos e transforma-nos. Em nome de Jesus. Amém.